Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos começar uma live muito gostosa com o professor Brian Cordeiro. Professor Brian, né, que coordena a nossa pós-graduação e que tem todo um envolvimento na questão da nutrição esportiva há muitos anos. E ele traz, né, na educação física, na nutrição, uma expertise que poucos, né, apresentam no Brasil. Como você está? Como está aí Florianópolis? Vamos lá contextualizar esse país, né? Está É, mais perto agora com toda a questão dessa pandemia. Conta para mim, querido. e aí, Val, tudo certo? Tudo Obrigado pelo ótimo. convite. É sempre bom a gente estar aqui conversando um pouquinho, principalmente nesse momento que a gente se encontra, né? E nem todo o país tem a mesma realidade. A gente está em Florianópolis, e quer dizer, eu estou em Florianópolis, né? E aqui a gente já está atendendo quase que normal. Temos que usar máscara para poder atender e tal, mas já com um pouco mais de liberdade. Haja visto até porque a gente fez aqui, o governo, o prefeito fizeram um fechamento anterior, precoce, né? E aí voltamos às atividades um pouco mais cedo. Mas o ritmo ainda vai devagar, né? As pessoas estão voltando agora, então tem toda essa preocupação que a gente tem que ter com os nossos pacientes agora, né? Desse período todo parado e aí essa volta toda que é importante. Mas sabe o que eu achei muito interessante, Brian? Porque a gente trabalha muito intensamente, mas ainda na pandemia, né? Nós da coordenação, diretoria da VP, está trabalhando muito. Mas você Uhum. manteve bastante seus atendimentos de forma online. A gente não poderia ter muitos momentos de reunião porque você estava no trabalho, acompanhando. E nada mais importante do que nesse momento as pessoas terem, né, um acompanhamento do profissional nutricionista que entende da área esportiva, porque as pessoas também tinham que se movimentar dentro de casa. E aí fica mais difícil, né? Conta um pouquinho como foi tudo isso. Então, eu fiz bastante atendimento online, a gente conversa bastante com os alunos agora, eu e os professores, o Sodré está aí, o Gui também, estão de prova, a gente tem conversado com os alunos, porque o próprio conselho permitiu que a gente fizesse o atendimento online, não presencial, até de primeira consulta agora, né, que antes a gente não podia fazer. Então, aproveitando essa oportunidade, a gente conseguiu atender pessoas que estavam em casa, às vezes distantes, em outros lugares, ou até mesmo seus próprios pacientes, que a gente continuou dando esse atendimento online para poder dar esse suporte, para poder auxiliá-los nesse momento que é um momento diferente para todo mundo, né? Tá todo mundo enclausurado em casa, sem condições de se alimentar direito, às vezes, ou no estresse do dia a dia as pessoas estão se alimentando pior, né, Valéria? Isso é até uma coisa que eu vi bastante assim das pessoas mais estressadas, mais ansiosas, e aí elas descontam aquilo que elas não estão conseguindo no dia a dia, suas frustrações na própria alimentação. E de encontro a isso vai o exercício físico, que a gente ficou fechado, não podia realizar o exercício, e aí aqueles principalmente que são viciados no exercício como eu, ou faz em casa ou não faz, e aí começa a faltar alguma coisa, se você não consegue ter uma válvula de escape, muita gente vai para a alimentação. E vai para a alimentação que é mais fácil, né? Não que para aquela alimentação que é mais prática. E nem sempre o mais prático é o mais saudável, quer dizer, na maioria das vezes não é, porque o mais fácil é você pedir alguma coisa ou você passar e comprar qualquer coisa. E isso não traz nenhum benefício, principalmente quando a gente tem um consumo muito grande de alimentos ultraprocessados, e aí a gente discute muito isso nos consultórios, né? Esses alimentos ultraprocessados e todos os seus malefícios. Mas é bem importante, viu, Valéria, esse atendimento que a gente consegue fazer online agora para os nossos pacientes, para poder manter, principalmente aqueles que buscam o Nutri para poder compartilhar suas aflições, suas ansiedades, e aí a gente conseguir ajustar com a nutrição funcional, melhorar esses parâmetros de ansiedade, de fome, de compulsão, até dessa falta do treinamento físico, enfim, tudo isso a gente consegue dar suporte através da alimentação. Ô, Brian, conta aí um pouquinho de você, né? Você é um nutricionista que já tem vários anos de experiência, mas assim, o que te inspirou a fazer nutrição e para essa área de nutrição esportiva? Conta um pouquinho pra gente. Nossa, aí a gente vai voltar lá, nossa,
muito tempo atrás. Eu conto essa história no primeiro dia de aula, Valéria, porque é uma coisa que a gente sempre pergunta para os alunos, né? Você dá a primeira aula também, como eu dou a primeira aula, e eu aprendi isso contigo, a questionar os alunos, a conversar e saber um pouco da história de cada aluno. E aí a gente conta a nossa história. Eu entrei para fazer nutrição em 98, mas até o ano de 2015, mais ou menos, eu fui atleta de natação. Eu competia na modalidade de piscinas rápidas na época. Na minha época eu tinha 25, né? Nem tem mais 25 metros, mas eu era nadador de nado livre, de 50 e 100 e borboleta. E só que eu morava numa cidade pequena em Araranguá, e então lá a gente não tinha muita orientação. Na verdade, naquela época não existia muita orientação em relação a isso, principalmente a parte de nutrição, né? Ali nos meados de 2014, 2015, eu fiz minha última competição. Eu tive um overtraining bem sério, eu tive uma síndrome de burnout por excesso de treinamento, tanto que eu tenho uma certa ojeriza ao treino de natação hoje. A piscina não me é muito agradável pelo excesso de treino que eu tive, porque na realidade dos atletas de natação, e é uma realidade que eu atendo hoje dos consultórios dos pacientes, é a gente fazer treino duplo em boa parte do ano, né? Tu treina de manhã, 5, 6 da manhã, e depois tu vai pra aula, aí tu volta e era a tarde inteira na piscina. Eu costumo brincar que eu sabia o número de azulejos que eu tinha na minha raia, porque eu tinha uma raia no clube que era só minha, que só eu nadava. Então, quando eu comecei a pensar no que eu ia fazer da minha vida, eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada à área da saúde, que é sempre o que eu pensei. Quando eu decidi fazer nutrição, porque eu queria lidar com pessoas e tal, eu entrei para fazer nutrição esportiva porque eu tinha vivido isso. Eu nem sabia da realidade que existia uma área específica, mas eu sabia, eu consigo trabalhar com nutrição associada ao exercício físico. Tanto que quando eu estava na segunda fase de nutrição, eu entrei para a faculdade de educação física e fui levando as duas ao mesmo tempo até o final, já com esse objetivo de linkar a essas duas experiências, esses dois conhecimentos. Eu tive muita ajuda também, e por isso que eu gosto de ajudar. Eu consegui fazer estágio com uma professora que dava aula de nutrição esportiva na faculdade, aqui na Universidade Federal, a Eliane. Era um amor. Eu fiquei trabalhando com ela muito tempo, durante toda a faculdade. E trabalhando na área de nutrição esportiva, a gente fazia atendimento dos atletas, fazia da UFSC, da comunidade da UFSC mesmo, todos os alunos que eram atletas e tal, gratuitamente. Era muito legal. Então eu cresci nesse meio da nutrição esportiva, querendo viver isso, assim. E aí quando eu me formei, eu logo fiz especialização em fisiologia do exercício, terminei a faculdade de educação física, eu terminei um pouquinho depois, tive que trancar por causa da faculdade. E aí emendei com mestrado, outra especialização, e aí comecei a fazer a especialização da VP logo que eu estava junto com o mestrado, e aí foi tudo ao mesmo tempo. E eu comecei a clinicar logo no começo, né? E no começo a gente atende o que tem, né? E a nossa realidade, Valéria, era muito diferente. Eu me formei em 2002 e a realidade do nutricionista era muito diferente. Isso muito graças a vocês. Você, principalmente, que mudou o cenário da nutrição no Brasil. Eu sou muito grato por isso, de verdade, de coração. Falo isso na primeira aula, porque a nossa perspectiva de atendimento era muito diferente, né? A gente era limitado, a gente podia fazer muito pouco do que a gente consegue fazer e ver hoje da nutrição. A nutrição não tinha essa realidade. Eu atendia em vários consultórios ao mesmo tempo, tinha uma bizinha, andava de bis de um lado para o outro, para ir de um consultório para o outro, para aula, para poder dar conta. Então, era uma realidade muito diferente que, graças a Deus, mudou. Hoje a nutrição é tudo isso que a gente vê e que a gente fica muito feliz, né? De ter essa perspectiva, de a gente conseguir mudar a vida das pessoas com a alimentação, de a gente conseguir tratar patologias, sintomas, melhorar realmente a performance, desde o que come antes até a parte de recuperação muscular. Enfim, a gente tem uma gama de possibilidades muito grande. E A Brian, que você está falando isso, está me passando um filme, porque você falou que a eu sua imagino. base é natação, e, e assim, olha só como a gente não sabe a biografia, nem às vezes, do corpo docente. Eu não sabia que você era um atleta assim grande aí de natação. Eu sabia que você gostava, tinha feito natação, mas não um atleta de ponta. E o meu mestrado foi com nadadores, né? Pois Então é.
falando essa vivência dos dois, né? Dos dois momentos de treino, muitas Hum, vezes de madrugada, assim, né? 6, 7, 5 horas, 6 horas da manhã, e o outro começava às 2 horas da tarde, a tarde inteira exatamente. meus atletas treinando, e o que eu faço para comer antes de ir para a escola, e o que a mãe fazia de dar a marmita, que saía da escola ao meio-dia e meia, 1 hora, ia para o treino. E aí eu falo, meu Deus, se a gente não tem essa vivência com o atleta, né? Se você quer ser nutricionista da área esportiva e você não tem essa vivência, ou de ser um atleta, que aí é melhor ainda porque você vivendo, você sabe fazer todas as prescrições. Ou está muito junto dos atletas nas modalidades esportivas, a gente acaba tendo, né, prescrições, planejamentos assim, totalmente que não está de acordo, e aí a pessoa não faz, porque, coitada, não consegue Não fazer consegue botar em prática. o atleta que ele não está colocando em prática aquilo que a gente fala, né? Então, realmente, a nossa missão de estar muito pertinho deles é fundamental, essa parte prática, né, Brian? E por isso que é legal na tua clínica, você trabalha, né? Conta um pouquinho como que é teu trabalho na clínica, o que que você tem de avaliação, como que é teu trabalho dentro da tua clínica? Val, a gente tem, até falo da clínica, a clínica sempre foi um sonho. Quem nunca sonhou, né? Eu falo que quando eu me formei lá em 2002, eu sempre sonhei em ter a minha clínica. E a gente imaginava a clínica com todos os parâmetros e tal, tudo que a gente podia fazer na época, não muito menos do que eu consigo fazer hoje, óbvio. E hoje eu fico feliz de ter a minha clínica, né, junto com os meus sócios, e aqui eu consegui trabalhar voltado para o esporte. Até a gente faz atendimento clínico em geral, a gente não foca só no esporte, mas é uma clínica voltada para o atendimento ao desportista, à saúde do desportista e ao atleta. Então, além de nutrição aqui, que eu faço com o meu atendimento, com as minhas avaliações, no meu formato de atendimento tem outros núcleos que trabalham comigo, então aqui a gente consegue fazer avaliação isocinética, biomecânica, tem médico do esporte na porta da frente, tem fisioterapeutas lá atrás, tem várias outras modalidades, outros tipos de profissionais que podem me dar auxílio e apoio no atendimento do atleta nesse momento, né? Ou do praticante de atividade física, da saúde em geral. E isso nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça, assim, nos melhores sonhos, isso não funcionava dessa forma. Mas é a vida que vai nos levando e vai levando para o dia a dia, né? Eu costumo, Valéria, eu atendo em consultório desde a época da graduação, mas logo que eu me formei, meu primeiro emprego foi atender numa clínica, que era uma clínica de estética, de coisa, e eu lembro que eu atendi em 30 minutos pelo convênio. E, e o convênio não pagava, eu acho que R$ 17 a consulta. Então eu tinha que fazer 2, 3 consultas seguidas do paciente, ficava lá e tinha que correr atrás de paciente, né? Era uma realidade que a gente tinha na época, e todo mundo, acho que hoje ainda as pessoas começam pensando nessa forma, né? Tu começa aos pouquinhos, galgando um paciente aqui, outro ali, outro acolá, e você vai juntando e vai criando o teu portfólio de pacientes, as pessoas vão te conhecendo com o tempo, com o teu trabalho. A gente não pode ter medo de trabalhar, né? A gente não pode ter medo de mostrar do que a gente é capaz e acreditar que a gente consegue para conseguir chegar, sei lá, nos seus melhores sonhos ou melhores do que os seus sonhos. Para isso a gente precisa acreditar. Você sabe, Brian, que eu tenho uma prática de consultório assim de muitos anos, né? Na verdade, eu comecei a atuar em consultório assim que eu me formei, em 84. Eu fui, acho que a primeira nutricionista trabalhando no consultório de pediatria em 85, eu já trabalhava com o Dr. Mauro Fisberg. E aí foi, né? Com uma questão de consultório, eu entrei na nutrição funcional, intenso mesmo. E é o que eu falo, a gente tem que começar, assim, a ter essa humildade de começar a atender, e às vezes até para ter experiência, atender muitas vezes sem grandes remunerações mesmo. Porque a Sim, bagagem exatamente. vai crescendo até um ponto que você chega e fala, não, agora eu tenho assim, eu já tenho todo o respaldo para ter um valor de consulta adequado. E eu lembro que Uhum. na época realmente não tinha tantos consultórios, né? Vou falar isso uma história de uns 20 e poucos anos atrás, mas a minha consulta era a consulta mais cara do Brasil. Não só de São Paulo, do Brasil, mas São Paulo era referência. E eu lembro de um paciente, Brian, que ele chegou para mim e falou assim: olha, eu vim passar pela sua consulta, porque eu tive muita indicação do seu nome, mas eu acho muito caro o valor que a senhora cobra para consulta. No início da minha consulta, o cara já falou isso.
Aí eu falei assim, ai, obrigada, né, por você permitir conhecer meu trabalho e tal. Uhum. E eu sempre trabalhei com assistente, sempre com assistente, com nutricionista, muitas vezes, mas muito estagiário também. Uhum. E aí eu estava numa época, 20 e poucos anos atrás, querendo fazer transição para o veganismo. E ele me falou Olha. onde era o restaurante que ele trabalhava, perto, né, que era o Moinho de Pedra lá em Santo Amaro. E aí ele saiu da consulta, sabe o que eu fiz? No dia seguinte, eu pedi para minha estagiária ir nesse restaurante, conhecer tudo que tinha no restaurante e fazer um plano mesmo, né? Alimentar para ele. E ele Uhum. voltou na semana seguinte. Na hora que ele viu o que a gente fez do cardápio, do que a gente fez de propósito, de orientação, ele virou para mim e falou assim: doutora Valéria, é muito barato o que a senhora cobra pelo trabalho que a senhora faz. E é o que eu falo, a gente tem que entregar o máximo para o nosso paciente. Porque aí começa a valorar o nosso trabalho exatamente pelo que a gente entrega e pelos resultados do nosso trabalho. E não necessariamente a gente tem que ficar naquela questão, não, a consulta é tanto, não. As pessoas que acreditam e que tem cada vez mais agora toda essa questão de saúde, eu estou muito confiante que as pessoas vão valorizar demais educador físico, nutricionista, médicos que trabalham numa medicina preventiva, sabe? E por isso que eu acredito demais que o trabalho que a gente está fazendo, desde manutenção do nosso curso de pós de forma online, não dá para eu Uhum. esperar, né, passar essa pandemia que a gente não sabe quando, para a gente voltar até aulas presenciais, mas eu tenho que estar garantindo uma formação adequada, porque as pessoas vão ter que, o profissional tem que estar muito respaldado, né? Porque direto vão perguntar, mas assim, o que eu posso aumentar mais minha imunidade? Porque as voltam, a gente não vai dizer que essa onda vai passar, sabe, Brian? Sim, Aí não tem uma data, né? não tem. Como que você está trabalhando com as pessoas nessa questão assim da procura que eles vêm também, né, relacionada ao Covid? Como que você está trabalhando na questão da imunidade com os seus pacientes? Primeiro que a gente. Eu gostei de uma fala que o professor Guilherme fez numa situação, uma reunião, eu acho, e que ele falou: agora a gente está atendendo o paciente com mais calma, preciso atender o paciente com mais calma e levar mais tempo na minha consulta. E eu falei: pô, eu faço isso também agora, mas aí ele complementou: porque agora a gente, além de saber de toda a parte de nutrição, eu tenho que perguntar como é que ele está nesse momento, né, dessa pandemia, porque gera ansiedade, gera estresse, gera uma série de coisas. Então, a primeira coisa que a gente vai perguntar é como esse paciente está se comportando e como é que está o íntimo dele, como é que ele tem se visto nesse momento todo de ansiedade. E para a imunidade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reforço da imunidade inata do nosso paciente, né, Valéria? É isso que vai fazer com que ele consiga responder a qualquer agressão ou qualquer vírus ou bactérias que ele tenha contato. E é como tu falou, assim, a gente não tem uma previsão disso reduzir ou de um período. São momentos que vão e que voltam, são ondas. E agora, principalmente no inverno, agora aqui no sul, que deve piorar um pouco o caso, principalmente que a gente aumenta as crises de doenças respiratórias, que já é natural do inverno, e aí soma com toda essa pandemia que já está, a gente tem que esperar que o nosso paciente reaja melhor, e aí a gente precisa reforçar a imunidade. Nada melhor do que isso, do que a gente trabalhar a parte intestinal do nosso paciente. Isso é uma das coisas que a gente faz logo no começo na consulta, e que está lá dentro daquelas nossas perguntinhas que a gente faz, fazendo a nossa teia e tal, que é um ponto-chave que eu costumo falar muito, e a gente fala disso há muito tempo, né, Valéria? Desde que eu entrei para a nutrição funcional, que era sempre o foco da gente trabalhar na teia e a gente buscar lá o que leva aos sintomas e a gente buscar as alterações de permeabilidade intestinal, de biota intestinal, para poder fortalecer, retirar os alimentos que causam essa agressão, que aumenta essa permeabilidade, que levam ao estresse, que levam a passagem de lipopolissacarídeos, enfim, de N substâncias que vão gerar esse estresse e diminuir a imunidade, além disso, fortalecer esse sistema imunológico através do intestino. A gente começa por ali, né? E não é a única forma que a gente tem de trabalhar. E aí o resto é buscar alimentos e equilíbrio nutricional para potencializar essa nossa resposta. Não só com suplementação, com zinco e várias outras coisas, mas com alimentos mesmo. E diversificar tanto o alimento como tempero, como
fitoterápicos que a gente pode estar utilizando, lançando mão para quem tem aí a pós em fitoterapia para poder fazer as prescrições para potencializar a recuperação. Alimentos que nos auxiliam no dia a dia, mas, Valéria, é o que a gente já fazia, né? A gente já fazia isso tudo antes. A gente agora só está dando nomes, porque, ó, vou trabalhar o teu intestino porque reforça a sua imunidade. Bom, a gente já fazia isso, porque reforçava a imunidade, mas porque tem várias outras causas, mas agora a gente é aquela coisa que a gente pega o nosso paciente, ó, precisa reforçar a sua imunidade, então a gente vai trabalhar isso, vamos colocar esse alimento porque a gente vai aumentar a fibra, vai melhorar a produção de ácido graxo cadeia curta, e aí a gente explica um pouco para convencê-lo de que aquilo é importante. Eu acho que é importante isso, Valéria, a gente explicar para o paciente um pouco, de forma simples, para convencê-lo a querer fazer ou aceitar o seu tratamento que você está propondo para ele, né? E que o meu marido, ele é médico, bem ligado à nutrição funcional, inclusive com nutrição funcional que trabalha na clínica dele. E é incrível, porque foram muitos casos dos pacientes e alguns nem tiveram, mas muitos acabaram tendo, né, o coronavírus. Mas é incrível a recuperação e a sintomatologia. E assim, aí você fala assim, tem alguma coisa de fundo, porque teve pessoas que não têm esse tratamento, que não têm esse preparo, e, bom, tanto que a população, quantas não estão, infelizmente, levando a questão da mortalidade, aumentando demais. Uhum. Mas você pode ter a contaminação e você pode passar pelo vírus de uma forma, assim, muito, muito suave. Mas isso depende dessa né? A pré-história desse paciente, Exato. que é realmente se cuidar. E por isso que a gente não sabe o que pode vir pela frente, né? Não só de vírus, de bactérias, mas quantas doenças que a gente acaba não prevenindo se a gente tem um estado imunológico adequado, né? Então eu acho que isso realmente é a base. E o exercício físico, como que anda aí a sua recomendação? Não recomendação do exercício em si, mas assim, da manutenção do exercício físico para garantir a imunidade. Como que você está trabalhando com as pessoas em termos de uma orientação genérica, porque você também é Uhum. físico, garantir melhor a imunidade? É fato que até teve uma outra situação que me perguntaram, no exercício físico agora, ele é contraindicado? Foi numa outra live. É contraindicado durante a pandemia, não deve fazer porque gera estresse e gera processo inflamatório e piora a imunidade? Não, pelo contrário. O exercício físico, ele é extremamente indicado porque ele melhora a sua imunidade, né? Além de fortalecer a sua imunidade, ainda fortalece seu psicológico e é bem indicado que a gente faça. Não precisamos, para quem não fazia, iniciar a fazer o exercício agora e começar fazendo com muito acima do que ele tem condições físicas para isso, né? Porque daí sim ele vai gerar uma sobrecarga inadequada para esse momento. Mas depende muito das condições da pessoa, galera, de fazer o exercício físico hoje, o que ele tem condições de fazer em casa. O importante é ele começar a fazer. Quem não tem, não consegue ir para academia, box, correr na rua, fazer aulas, enfim, do que fazia antes, existem N possibilidades de fazer em casa. Existem muitas alternativas de a gente conseguir treinar em casa. Quem me acompanhou nas redes sociais, eu treinava com meus filhos, jogando criança para cima, brincando com eles, botando eles a fazer exercício. Claro, para eles foi uma brincadeira, eles adoravam e eles era um momento de falar, papai, não vai fazer exercício hoje? Porque não tinha como fazer, eu fazia com eles e colocava eles e foi muito legal, assim. Agora eu até consegui voltar a treinar quase que normalmente, mas o importante é você fazer, sabe? O problema é que a maioria das pessoas não tem essa devida orientação para saber o como fazer em casa. Muita gente acaba dependendo do personal ou de alguém que possa orientar, e isso é importante, né? Ter uma boa orientação para não cometer e não fazer exercícios inadequados, para não se machucar durante esse período de quarentena. Mas aquilo que ele tem condições de fazer, que ele faça em casa, que ele faça. Por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, uma hora, mas que ele consiga realizar, porque isso vai ser importante. E se ele não consegue fazer uma hora de treino, então ele faz todo dia 20 minutos. Mas 20 minutos dá? Então, ok, vamos fazer esses 20 minutos todos os dias. Independente do tipo de treino. Se ele não conseguir correr, ele vai fazer polichinelo, ele vai fazer apoio, ele vai pular corda. Se for mais
se ele quiser fazer um treino de força, ele vai fazer agachamento sem peso, ele vai fazer com o peso do corpo. Existem N alternativas, e aí em casa a gente tem cadeira, a gente tem sofá, a gente tem garrafa d'água, a gente tem um monte de coisa que pode estar auxiliando nesse momento para que ele não fique parado. Mas precisa ter força de vontade. E é isso que está pegando na maioria das pessoas. Ó, Porque quando tu tá em casa... Desculpa, fala, pode querido. falar. Não, pode falar, fala que você tá indo no caminho ótimo. Não, Quando você tá em pode casa. falar. É que você foi falando e eu assim, né? Eu vou confessar uma coisa para todos vocês. Eu sou dependente de personal. Guardem isso, eu sou dependente. Eu não sou aquela pessoa que, ai, vou fazer o exercício, vou fazer. Então, vamos lá, sou dependente. Faço crossfit, embora meu filho que faz crossfit, que malha, ele fala que eu faço talk fit, que eu mais converso do que faço crossfit, mas também tudo bem. Mas toques e faço bastante coisa, mas na avaliação dele ele fala, mas faz talk fit. Aí veio tudo isso, o box fechou, né? E depois de um mês, eu realmente não tinha, assim, aquela inspiração de estar fazendo. Aí eu conversei com a personal, aqui Bauru é mais tranquilo, e ela Uhum, começou o horário que ela podia vir para fazer, porque é longe, criança, uhum. tal. 6h30, 20 para 6. Da manhã. Cara, aí, dia que tá bom, né? Mas assim, Uhum, vamos lá, tem lá a vamos. obrigação. Olha, eu tô então faz uns 2 meses e meio, quase mais 2 meses e meio com a Fernanda, que ela vem no personal que eu adoro, a Fer, que é atleta de CrossFit, inclusive. Tudo na minha sala ou na minha garagem, E Brian. faz tudo. Eu não repito o exercício há semanas. Há semanas. E aí eu falo, Fê, é muito. Você está dando aula muito mais assim, criativa. E com exercício que eu nunca fiz, utilizando o meu próprio corpo, o meu próprio Uhum. peso, eu não imaginava a potencialidade. Então, de verdade, para mim, essa experiência tá me motivando e me treinando a qualquer lugar que eu for viajar, além de correr, de andar e tal, de eu fazer exercício com o meu próprio corpo, que é o tipo de uma calistenia, mas bem Treino devagarzinho. funcional, né? Uhum. Olha, e ó que eu trabalho o dia inteiro. E eu já começo a trabalhar na VP e vai até de noite. O exercício ele melhora o teu humor, né? Nossa. Então, realmente, o pessoal que está falando aqui, ó, Ingrid, batendo palma, não sei não, ó, comece a fazer, porque é fantástico. Além de você manter o corpo bom também, mas a cabeça que toca, né, É, Brian? e eu costumo falar isso para os pacientes também. Hoje até postei isso. Galera, a gente precisa ser mais forte do que as nossas desculpas, né? Qual é a sua melhor desculpa? A gente precisa ser mais forte que isso, para que a gente consiga botar no dia a dia e criar hábito. Eu também estou treinando das 6 da manhã. Eu treinava meio-dia. E eu tô treinando das 6 da manhã porque é o horário que eu consigo fazer hoje. Porque de manhã eu fico com as crianças, que não tem escola, e à tarde eu vou pro consultório, e aí eu revezo com minha esposa, que inclusive está assistindo aí, e ela chega e eu saio. Então é um revezamento de crianças, mas eu acordo às 5 da manhã para poder comer, me alimentar, para poder treinar às 6 da manhã. Mas tu tem que botar na tua cabeça, porque é aqui que pega, né? Porque conseguir fazer, a gente consegue, tem que se organizar, tem que botar no dia a dia, tem que ter rotina, tu tem que criar rotina. E isso é uma coisa que a gente ensina muito em consultório, Valéria. A gente tem que ensinar os nossos pacientes a criar hábitos saudáveis, criar objetivos para alcançar lá a sua meta final. Então, organizar a sua vida é fundamental. A gente ensina isso no consultório, a gente ensina ao nosso paciente como ele deve se alimentar para o treino, e a gente pode organizar a alimentação toda em relação ao treino e pode ajustar no treino. Eu sou formado em educação física e eu dou muito pouco pitaco de treino aqui no meu consultório, porque eu não consigo acompanhar os meus pacientes no dia a dia, né? Então, é mais uma orientação ou outra. Às vezes converso com o personal, com o treinador, com o coach, mas o importante é que a pessoa traga ou permita-se criar hábitos saudáveis para que ele consiga fazer e colocar aquilo na rotina. Porque se não vira hábito, a gente desiste. E a gente leva em torno de 21 dias para criar um hábito e esse hábito se manter. Então, nas primeiras 3 semanas é o mais difícil.
E aí a gente tem que voltar lá pro começo da quarentena, quando você vinha de uma rotina e na primeira semana mudou tudo, assim, você estava totalmente sem saber o que fazer do seu dia a dia, da sua vida, porque você não tinha mais horário para treinar, para se alimentar, para comer, para dormir, para acordar, e virou uma bagunça. Você ficou perdido porque você vinha de um hábito e saiu para um outro que você ainda não tinha. Então, se você ficou à deriva, eu costumo falar isso, a gente fica à deriva, não tem um direcionamento, as pessoas se perdem e começam a criar hábitos inadequados. Então, o momento da quarentena também talvez fosse um momento para a gente ensinar o nosso paciente a criar bons hábitos e enquadrar as coisas, o horário de treino, o horário de se alimentar, começar a fazer comida em casa, Valéria. Eu não Uhum. cozinhava, não tinha tempo. Hoje eu faço comida das crianças, da esposa de todo mundo, faço o almoço, deixo tudo pronto, cozinho. Não tem coisa melhor do que a gente começar a colocar aquilo que a gente aprendeu, aqueles detalhes, e começar a produzir nosso próprio alimento. Vai ser difícil voltar depois a comer em restaurante, porque foi muito bom esse hábito, essa criação desse hábito agora. Então a gente tem que tentar trazer bons hábitos que a gente fez na quarentena para o resto do nosso dia a dia, da nossa vida, quando tudo voltar ao normal, e assim a gente espere que volte ao normal, né? Então, acho que a gente tem que ter força de vontade. Eu vi muita gente, Valéria, é, treinando via Zoom, videoconferência aqui por WhatsApp, enfim. A gente marca com o personal, com o treinador, e ele fica te dando dicas, orientando, e aí do outro lado vai e treina, faz o exercício para quem tem personal, ou em grupos, ou orientações, enfim, online com o personal, e você vai fazendo, não pode parar. Toda a crise, eu sempre falo, toda a crise você tira o S-CRI, né? E eu achei super interessante, eu não sei se vocês viram, a criação, uma startup americana, que é Uber, né? É Uber, mais relacionado ao personal training, e não é o Uber você levar o personal até a casa da pessoa para receber o treino, mas é você ter um personal exclusivo seu que você liga ao computador e ele vai para você explicando, e não é uma live, uma aula para todo mundo. E essa Uhum. empresa, ela criou tipo um Uber para o mundo inteiro, e em 15 dias, o que está faturando já é uma das startups. Startup, posso dizer, mas porque já está tendo um mega investimento, mas você cria oportunidades mesmo, né? E eu acho que esse é um aprendizado para a nossa área, mais falando de nutrição, porque a gente começou a ter ferramentas de trabalho com os nossos pacientes, com anamneses, às vezes, mais focadas ou divididas, né? Uhum. Digerindo mais essa fala, como o Guilherme te pontuou, que a gente, mesmo de longe, a gente consegue estar perto. Não viu no nosso congresso online? A gente estava longe e estava dentro da casa das pessoas. E aí E a gente foi consegue, muito legal. muito legal, e a gente consegue assim, eu tô lá, olha aqui, eu pegando, né, do meu Uhum. quartinho da varanda, uma erva, tava fazendo um chazinho aqui e tomando esse chá aqui com você. Olha como é fácil. Porque eu acredito nos consultórios cada vez mais interativos, com as suas cozinhas, com essa parte mais gostosa com o paciente. E hoje você tem a oportunidade de estar fazendo isso, por exemplo, na nossa casa, que nem você falou, de socializar uma receita que você fez super gostosa e fácil de fazer, né? Um menino, um homem, né? Que é legal, com filhos, com a rotina, né? E socializando uma coisa. E a gente consegue estar dentro da casa das pessoas e podendo almoçar com as pessoas, tomar um lanche da tarde, vendo como que é o hábito, abrir a Uhum. geladeira, antes sobre. A gente pode falar assim, olha o seu celular para ver como que está essa geladeira e sua despensa. Coisa que quando a gente está não consegue, né? Então eu acho que tem muita coisa maravilhosa. Eu adoro. São inovações, né, Val? A gente está num momento que agora é hora de inovar, né? A gente tem que buscar para o nosso paciente de atendimento online, antes aquelas perguntas todas que a gente tinha, sei lá, mostrava com uma pasta de amostragem e tal. Agora a gente vai projetar isso na tela da pessoa, vai mostrar para ele, vamos fazer avaliação de sintomas, mas o paciente não está presente, mas a gente vai usar a câmera, vai mostrar como é que tá as unhas, vai mostrar.
a língua para as pessoas, ele vai mostrar para você, vai falar desse caso, você vai ter que fazer mais perguntas para poder chegar, talvez, numa coisa que você visualizaria, mas você consegue fazer. E eu acredito muito nisso, Valéria, nesse futuro da nutrição, ele é nesse formato. Não vai ter como a gente estar... a gente não tem como a gente evitar que isso aconteça, né? Essa tendência desse mundo virtual, dessas videoconferências. Eu acredito que esse é o futuro da nutrição também. Então a gente vai ter que aprender com isso. Não tem como ser diferente, né? Conta um pouquinho das disciplinas que você ministra na pós, né? Como que você aí vê toda essa mudança que a Funcional trouxe e cada vez, né, você que coordena a pós e que cada vez está inovando mais, como que é a disciplina que você ministra, casos que você traz? Conta um pouquinho para o pessoal conhecer. Bom, e na pós, a nossa pós ela é dividida em 18 meses. A gente tem, eu dou a aula inaugural, que a gente fala de uma aula de encantamento, né? Que é uma aula onde a gente traz os conceitos da nutrição funcional, explica por detalhes como é que é a atuação na TEI, interpretação da TEI, como é que a gente vê isso linkado com o exercício físico. É uma aula bem... Tem um enfoque também em trabalhar a parte, uma introdução da parte de fisiologia do exercício para poder facilitar a compreensão dos professores de educação física que vem na sequência, que vem trazendo bastante informação de fisiologia, biomecânica, treinamento para os nossos alunos. E eu dou essa disciplina introdutória e depois eu também divido essa disciplina, né, com mais 2 professores, mas eu acabo dando mais essa disciplina. E depois eu dou aula de avaliação de composição corporal. A gente vai... Peraí. Tá. Ensinar os pacientes a usar o plicômetro, uma aula bem prática. A gente vai nas salas, os alunos levam os aparelhos e a gente ensina eles a utilizar, fazer avaliação por dobras cutâneas, por composição corporal e gasto energético. E aí, no final, eu venho em algumas clínicas, dividindo também com mais 4 professores, com o Guilherme, com o Sodré, com o Lanes, com o Noski, o estágio que a gente chama hoje, né, que é o atendimento clínico 1, e que a gente atende atletas mesmo, pacientes, esportistas, que os alunos trazem, ou a gente traz, e também eles fazem atendimento, então dá uma aula de anamnese, vê toda a parte de sinais e sintomas, reforça tudo que eles viram, um pouco do que eles viram na pós, e aí a gente acompanha o atendimento nutricional desses nossos alunos, dos atletas, né? Então eles atendem uma vez, depois atendem, entregam a dieta no primeiro e segundo momento, e aí eles apresentam os seus casos para o professor. E é um momento de muita troca, muito legal, assim, uma das aulas mais gostosas de dar, porque é o aluno que dá aula, a gente fica lá contribuindo, né, auxiliando, ajudando. Mas hoje na pós a gente tem mais 2 aulas práticas ainda, né? Antes a gente só tinha essa no final, agora a gente tem a prática clínica 1 e prática clínica 2, que tem alguns professores que ministram essa disciplina, que aí já traz um pouco desse conteúdo prático, eles trazem pacientes, o aluno já monta, e ele monta dieta, planeja e tal, então a gente transforma essa pós bem prática. Ô, Brian, e como que é, às vezes, de um mês para o outro, né, que vem o resultado? De um mês para o outro é possível ter resultados assim? Como que os alunos eles vão se colocando quando eles veem o Na... retorno de mês, o que pode acontecer, né, com os atletas deles? Nossa, a gente tem resultados muito legais, galera, muito legais, até porque eles estão extremamente motivados, e aí a gente conversa muito para que eles motivem o próprio paciente, né? E em 30 dias, assim, um mês, que é normalmente quando eles retornam, assim, a gente tem resultados muito expressivos, bem legais mesmo, tá? Até porque muitas vezes, e claro que isso depende da turma, do aluno, de vários detalhes e do próprio paciente, óbvio, né? Mas a gente consegue, até porque o próprio paciente às vezes ele se empolga porque é uma pós-graduação, então ele quer fazer para ajudar o aluno a ter uma boa nota e aí ele se empolga a fazer muito mais. E a gente faz isso no Brasil inteiro, né? Agora no online a gente está fazendo até no formato online, fizemos esse desafio com os alunos agora para fazer esse atendimento online, até para poder ensiná-los a fazer essa prática de atendimento online mesmo. Mas antes a gente ia em loco em todas as cidades e conseguia pacientes nos locais, de todas as modalidades. Uma coisa que a gente prega muito é tentar pegar várias modalidades esportivas diferentes para os grupos, para que a gente consiga ter diferentes contribuições.
Ai, nessa aula. e por isso que eu vi essa pergunta, porque é incrível como em um mês, né, Brian, a gente observa mudanças, principalmente nos sinais e sintomas, né? Às vezes a gente não percebe, mas dá para perceber uma enorme mudança que a gente nem quer na questão da composição corporal, embora isso também ocorra. Mas se a pessoa muda os sinais e sintomas, significa que ela está tendo um reequilíbrio orgânico. As reações estão acontecendo. E aí, o próximo passo é ter essa reorganização, até da composição corporal, né? Então, Uhum. é uma coisa importante você ver na prática mesmo, né? Tudo, é o que eu falo, a gente tem que tudo estar na prática, né? Eu estou falando com o atleta, eu tenho que atender atleta. Só que antes de eu atender um atleta, eu tenho que estar fazendo nutrição esportiva, ou estou fazendo nutrição, tenho que ter os pilares de uma boa de uma boa saúde, que é a parte de atividade física, alimentação, a questão do sono, né, que está pegando muito também agora, queria depois falar um pouquinho com você do sono, e a questão da resiliência, né, das pessoas estarem mais assim, afetivamente, emocionalmente melhor. Na questão do sono, como você está trabalhando com as pessoas? Porque muitos estão com os seus ritmos alterados por rotina de fazer trabalho com os filhos durante o dia, né, e dormindo às vezes menos. Como que você está orientando e tentando fazer algumas intervenções para melhorar o sono das pessoas também? Val, eu converso muito com os pacientes, principalmente quando tem essas situações assim. Primeiro que a gente tem que ajustar o que ele está comendo à noite, né? Porque as pessoas têm uma mania muito grande de fazer restrição total de carboidratos à noite. E quando a gente faz uma restrição de carboidratos à noite, a gente pode piorar a qualidade do sono da pessoa. Então, são ajustes alimentares para poder melhorar esse sono. Mas eu falo muito com os pacientes em consultório, um pouco além da nutrição, que é da higiene do sono e a importância dessa higiene do sono para a gente conseguir melhorar os parâmetros de sono do nosso paciente. Porque uma vez que a gente melhora o parâmetro de sono, a gente melhora parâmetros hormonais, de GH, de testosterona, de cortisol, que vão potencializar tanto a recuperação muscular quanto a qualidade de vida do dia deles, do dia seguinte dele, e como parâmetros metabólicos mesmo. Então, falar da higiene do sono, né? Orientá-los a começar a desligar a luz, trocar o tipo de luz, tirar a luz azul do computador, da televisão, do próprio celular, restringir alguns horários, hábitos de leitura noturno, para poder auxiliá-los a melhorar essa qualidade de sono. Eu uso muito de chás também, infusão, para a gente possa fazer, o próprio chá de camomila, melissa, que eu gosto bastante de utilizar isso com os pacientes à noite, para poder melhorando um pouco, diminuindo um pouco essa ansiedade que eles veem, para tentar facilitar a entrada no sono. O mulungu é muito bom, mas tem que ter muito cuidado com quem que você vai usar, porque ele pode deixar a pessoa muito mais, não é debilitada, talvez a palavra certa, mas ele baixa muito, né? Gera pode dar um sono muito excessivo até no dia seguinte do nosso paciente. Eu falo de chás mesmo, né? Tem fitoterápicos que a gente pode utilizar, tem tinturas que dá para utilizar, mas eu gosto de trabalhar e falar com os meus pacientes do próprio chá. E agora um suplemento que eu gosto muito para noite, Valéria, eu sei que tu gosta também, é do magnésio. Eu sei que tu é fã do magnésio. Né? Nossa, eu adoro dar o magnésio para o paciente à noite, porque ele é um relaxante muscular, vascular, e nossa, como melhora a qualidade do sono das pessoas com a suplementação adequada de magnésio antes de deitar. E claro, não bota magnésio sozinho, a gente vai colocar, aproveitar e vai colocar outros componentes junto, outros nutrientes junto, mas eu vejo muito resultado do magnésio para o paciente à noite. E aí alguns alimentos que são fontes que podem melhorar o sono, o próprio kiwi, que é rico em fitomelatonina, que eu gosto bastante de dar para o paciente à noite, a própria banana, que também é legal, pela quantidade de triptofano, o abacate, por causa do beta-citosterol, a associação com canela. Então tem coisas que a gente pode utilizar da nutrição para melhorar muito esse sono desse paciente. Mas precisa conversar de higiene de sono. Porque as pessoas estão em casa à noite ansiosas e elas vão para a televisão, agora tem as lives, né? E aí vão ver live, vão fazer não sei o quê e esquece que dormir é importante. Você sabe que isso, Brian, eu lembrei do médico do meu de anos, né? Quando eu entrei na funcional, quase 30 anos, meu Deus, não, 28 anos, muito tempo. E aí ele fez estágio, né, na clínica que eu trabalhava, ele era do Maranhão, no Pro Raimundo. E estudando um monte de coisa, da questão da luz, de apagar a luz, né? E ele fez a tese dele, na verdade, ele já era professor da universidade, ele fez a tese, acho que livre docência, com uma questão de Uhum. pacientes da
e desligando a luz à noite e recuperando esses pacientes em termos de aumentar a imunidade, saída mais rápido da UTI, do hospital. E olha o que eu estudei. Aí um dia ele estava na sala de professores e assim, ele dava aula de bioquímica, né, para os médicos, assim, Uhum. uma disciplina que deve ser uma carga horária desse tamanhinho, assim, para os médicos estudando bioquímica. E sempre desvalorizado na sala dos professores, sabe? Porque aí o cirurgião que dava aula de cirurgia, que isso, que aquilo, que aquilo outro, tal, tal, tal. Quando esse trabalho dele foi publicado, e foi aquele auê, né, que foi até nacionalmente divulgado, aí os professores, tudo na sala dos professores discutindo e a importância do trabalho, ele falou, bioquímica não é nada importante, né? O mais importante é a Quase cirurgia. nada. Quase nada. Então, você falando isso, é essa questão, né? Da higiene do sono, deixar o celular longe do teu local que você está, né? Dormindo, porque tem trabalhos da Unifesp mostrando que você não consegue entrar no sono profundo se você está perto do celular. Então, eu acho que isso é o nosso papel enquanto nutricionista, né? É sim, é ser aquela. A gente, infelizmente, tem na graduação, e nem dá tempo, eu não culpo nenhuma graduação, porque, meu Deus, é generalista, né, o curso de graduação. É. Não tem como você ou trabalhar nessa área e a graduação é suficiente, você vai ter que se especializar. Mas nessas especializações, a gente tem que ter com foco sempre uma formação de uma forma mais integral, sabe? Que o profissional nutricionista consiga ser esse ator que consegue trazer luz para esse paciente e despertar. Desde uma questão da higiene geral do sono, né? Com uma atitude Uhum. super simples, da alimentação, que é o nosso foco profundo, mas da importância dessa resiliência, de procurar, às vezes, até uma ajuda, se for necessário, né, para criar a necessidade dele, e, é lógico, a atividade física, né, então, eu acho que isso é o nosso grande papel, essa visão maior de ser o nutricionista que as pessoas precisam, sabe, e não ser focado na bioquímica profunda sem as ações, eu acho bem legal, e E isso eu ter, gosto muito, e ter uma visão docente. macro, né? Ver uma visão macro do paciente, né? Não se ater a detalhes muito pequenos, assim. Porque primeiro a gente tem que voltar atrás e talvez entender por que que ele está tendo aquilo. E se a gente não conseguir conversar com o nosso paciente, ter liberdade para conversar sobre isso, é difícil. Por isso que a gente não faz uma consulta só. Galera, não sou nutro de uma consulta, eu sou nutro de acompanhamento. Eu faço acompanhamento de 10, eu tenho paciente que eu atendo há mais de 10 anos, 12, 14 anos, que vem com determinada frequência, claro que não vem todo mês, não vem de dois em dois, porque já está num outro nível, mas porque tu sempre consegue pegar algum gatilho e acompanhar e melhorar alguma coisa. Então você vai educando, né, fazendo educação nutricional, que é o que acontece quando a gente consegue fazer esse acompanhamento a longo prazo. E tem vezes que voltar e vai falar para você. Me fala tudo outra vez aquilo que você falou, porque agora eu estou numa época. Porque às vezes você não entende umas coisas que acontecem, né, Brian? Então, por exemplo, você está trabalhando com uma pessoa que ela tem uma super sensibilidade ao glúten. Tá ótimo. Fez o tratamento, não é uma consulta, é um acompanhamento, é um tratamento, e você dá alta para o paciente. Aí o paciente chega depois de um ano com todos os sinais e sintomas que ele apresentava. Antes de ter, quando eu dei alta, antes Hum. de ter tanta. Aí você pergunta para o paciente, né? Aliás, a primeira pergunta que a gente tem que fazer para o paciente, nesse caso, é o que te aconteceu O que emocionalmente, que né? houve? Para escutar. Desde separação conjugal, morte de um ente querido, né? Não passei no vestibular que eu tanto estudei. E aí a gente começa, lógico, com as nossas relações bioquímicas, porque se eu tenho um estresse grande e a minha necessidade, por exemplo, de zinco acabou aumentando, lógico que o zinco é demais na permeabilidade intestinal. Então, se eu não tenho esse zinco, vai ter mais interferência desse glúten que antes eu estava modulado a cada 3 dias, ingerir, agora não. E por isso que o nosso trabalho, ele vai dando uma fidelidade gostoso de empatia com o paciente, porque a gente pode, nessa evolução, já achar onde que está aquela questão, e aí o paciente fica muito feliz e confia muito em você, né? Então, esse trabalho, o trabalho bem feito é esse trabalho do paciente ser ad eterno mesmo, né? Com a gente, é E eu muito tenho, gostoso. e eu tenho paciente que fala assim, não, eu não quero parar de vir. Eu não quero, não, eu quero continuar vindo, porque até eles se controlam mais, né? Eles gostam de vir conversar e sempre aprende alguma coisa, então não é nem porque às vezes a gente não quer.
Ele tem paciente que vem de 6 meses, tá tudo bem, tá legal, tá mantendo, tá conseguindo fazer legal, então vamos melhorar isso aqui. E aí E é tão tu gostoso manda quando pra casa de novo. com o paciente, porque um paciente drogadito, por exemplo, você não tem numa primeira consulta ele se abrir com você que ele usa drogas ilícitas. É muito raro isso acontecer. Mas aí você vai naquela convivência, meu amor, vai ter uma hora que ele vai falar que ele é super dependente, tá? Importante. Um paciente homem, né? Um diabético, super descompensado, com uma super dificuldade, uma performance sexual muito comprometida. Ele não vai te falar isso numa primeira consulta, Não, não é? Então, não é a na hora de primeira. essa intimidade, por isso que eu falo que o nutricionista, ele tem que ter muita psicologia no atendimento dele, porque aí ele consegue trazer o paciente para ele, e a hora que você traz o paciente, meu amor, você pode, lógico que você vai ter condutas muito adequadas, mas ele faz muitas coisas e às vezes, até quando a equipe médica não acompanha muito o nosso raciocínio, né, funcional, às vezes ele chega Uhum. para você e fala assim, doutor, tem outro profissional para me indicar? Que tenha mais ou menos o seu raciocínio, a gente fala, opa, tenho vários, tá aqui o nome de alguns para você procurar. Que aí o trabalho fica mais, né, mais robusto e mais, assim, com resultados positivos mesmo, né, Brian? É bem É, legal. e isso é importante. Eu estava olhando aqui, tem várias perguntas, quer dizer, tem algumas perguntas, vários professores participando aqui no nosso chatzinho aqui embaixo. O Lanes, Kisso, André, Ai, o que lindo! Catanho também apareceu, dando os oks aqui bem legais. E é legal essa participação, né? E a gente hoje está inaugurando aí uma série de conversa com o nosso corpo docente. Conta um pouquinho para o pessoal como que vai ser essa série de bate-papo gostoso com o nosso Isso, público. é, exatamente. Nós temos agora os últimos 10 minutos para a gente finalizar. E esse é um projeto mesmo que a gente já vinha há um tempo, né, Val, conversando. Agora eu peguei, né? Agora tô chamando de Val, olha só a intimidade. É isso, E, e a gente tá com esse projeto das lives, a gente vai ficar alternando entre uma live da clínica e uma live da esportiva, né? Então vai ficar alternando o host entre você, a Natália e eu, aqui com os nossos professores. Então o pessoal fica ligado nas nossas datas, geralmente vai ser terça ou quinta-feira, e aí a gente vai estar colocando nas redes sociais, tanto na da VP, que está aí, quanto na do professor, que vai ser o convidado. Sempre vai ter um host entrando pelo da VP, como o caso hoje é você, fazendo comigo, e eu agradeço por isso. E nas próximas vezes a gente vai estar com os professores com várias temáticas diferentes. Sempre temáticas relacionadas ao que o professor estuda, ou que ele tem vivência, ou da vida dele, do trabalho, ou de que ele ministra na pós que ele dá aula, seja da clínica ou da esportiva, né? Então nós criamos um calendário aí que vai meses adentro. Os professores ainda vão começar a receber esses convites à medida que a gente for avançando, e todos os professores vão participar dessa nossa live. Vai ser bem legal, Val. O Márcio mandou mensagem aqui que tá rindo do Val, mas agora já não consigo chamar de outra forma. Né, Márcio? Ai, Adriana Salungos, que legal, Adriana. Adriana é Floripa, né, Adriana? Floripa, parceira nossa aqui, fez a nossa pós, uma É, querida, e trabalhou no Havaí antes do Guilherme. Guilherme tá aí também. Antes do Guilherme, ela era Nutri do Havaí. olha, gente, vou confessar uma coisa. Meu filho, cada estado ele tem um time, né? E em Floripa é Havaí. E a Adriana já me deu camiseta do Havaí. Você lembra, Adriana? Quanto tempo? E depois aí a obrigação agora é a do Guilherme. E parece, Guilherme, que foi lançada uma camiseta nova que o Lucas quer, Ah, tá meu bom? Deus do céu. Eu Então, sei se que ele já ganhou umas duas, né? ele vai querer a camiseta nova. Gostoso demais, né? Muito bom, muito bom. En- Então é isso, né, Brian? Falar sobre um pouquinho do trabalho de cada um, porque o nosso corpo docente é o que a gente coloca, né? Ele é referência. Não só aqui para o Brasil, mas quando a gente está indo para fora e o pessoal, que quanto conhecimento, né, de vocês, é demais. E vocês têm histórias e histórias de vida, né? Isso. Você é um menino que eu me orgulho muito, porque você já foi até garçom, né, Brian, não é isso? Foi. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu fui, e eu acho isso muito legal, Valério, quando a gente fala da história de cada um, né?
e das dificuldades que cada um passou para poder chegar ali. A gente conversou sobre isso muito abertamente em uma reunião, nós e tal, e é um projeto que eu tenho que eu acho que cada professor, assim como cada aluno, mas cada professor tem a sua história para poder estar ali hoje na VP e ser esperado, como a gente fala, né? Tem professor que se não vai numa turma, meu, cria um burburinho, porque eles querem o professor X, Y, Z, porque isso é muito legal. E aí é legal a gente ouvir um pouquinho da história, né? Eu não tenho vergonha nenhuma, fui garçom durante a faculdade, eu tinha passei algumas situações mais difíceis e eu trabalhava no final de ano para poder. Eu te falo que eu comprei minha primeira moto, minha bizinha, trabalhando no final de ano numa balada. Eu era garçom de uma boate chamada Ilha do Cascais, que era uma balada muito legal aqui em Florianópolis. E eu trabalhava lá no verão, enquanto estava todo mundo curtindo, eu estava trabalhando para poder comprar a vizinha para poder fazer a faculdade de educação física. E não tive vergonha nenhuma de ir batalhar, trabalhar para poder correr atrás. A gente não tem que ter É, vergonha, não. não tem mesmo que ter vergonha. E no nosso grupo docente a gente tem exemplos lindos, né, de batalhadores, pesquisadores, né? O Lanes aí que está fazendo a defesa do doutorado dele, que não é fácil, né, você terminar um doutorado. O Ricardo, um super exemplo, né, na questão aí de ser essa pessoa e atleta, e vamos que vamos, né, orientando tudo. O Márcio, né, com toda essa integração e apresentando trabalhos e nos honrando aí, né, fora nos congressos internacionais, Walden, né, o Gui, com todo esse trabalho lindo que ele faz no Havaí, que eu tive a oportunidade de conhecer, né, de visitar. É diferente, por isso que eu falo. Eu quero que vocês, se for possível, façam uns filminhos assim, sabe? Lá do trabalho interno que vocês têm, dos laboratórios, dos atletas, porque isso traz uma vida para o aluno, para o estudante de nutrição, ou quem quer, às vezes, já é nutricionista, quer migrar para essa área, de ver como é gostoso e como é gratificante. Eu sempre trabalhei muito com atletas. Aliás, faz agora uns 15 anos que eu diminui muito a minha dedicação nessa área esportiva, mas a minha base é a Uhum. nutrição esportiva. E eu lembro de um paciente, minha tese de mestrado foi com nadadores da seleção brasileira, então eu tinha muitos nadadores, né? E eu lembro de um atleta meu, nado borboleta, que ele foi campeão mundial de nado borboleta. E na semana seguinte que ele retornou para o Brasil, ele chegou na clínica, no consultório, e ele me deu de presente a medalha dele, Na de medalha. campeão mundial, né? Aí eu lembro, Leandro, lindo. Eu falei assim, imagina, essa medalha é sua. Ele falou, não, doutora Valéria, se não fosse a senhora, eu não teria conseguido. Eu falei, não, você conseguiu porque é você. Foi o seu empenho, o seu esforço. Então tem coisas, Brian, que o dinheiro não paga, né? Por mais que a gente queira ganhar bem, merece ganhar bem, essa retribuição, ser aquele profissional que a pessoa fala, não, tem que ser com nutricionista, para ter o resultado tem que estar o nutricionista junto. Isso não tem preço não, viu, Brian? Não tem Não preço tem. não. Isso é o mais legal. Mas é isso, Val. A gente. O mais bacana de tudo é a gente olhar para trás e ter orgulho do que a gente fez. Né? É isso. E olhar para frente e falar, mas eu quero fazer mais. Eu Mas, quero mais. E é isso que a gente quer. e vamos juntos, realizando sonhos, né? Da gente, das pessoas que estão sob nossas lideranças. Na verdade, a gente nunca é líder, a gente sempre está num conjunto de troca, Isso. mas é muito linda a nossa equipe. É um time mesmo, né? Nosso time de pós é um time mesmo. Tenho muito Então, orgulho de todos e da história de cada um, né? Vários que passaram por aí, o Guba que colocou ali brincando comigo ainda, sem graça, mas que faz medicina eu agora, tá? Pra... Guba, Guba. Mas é isso, Então é Ana muito Guba, bacana. medicina, né? Um educador físico fazendo medicina e fazendo a diferença na saúde das pessoas. Então é isso. Eu desejo bastante felicidade para você nas suas lives com o nosso lindo corpo docente. Traga muito conhecimento, inspire as pessoas a estarem cada vez mais estudando e sabendo que a gente pode fazer uma super diferença na vida das pessoas. Isso que vale a pena, né? É isso que a gente quer. Obrigada, viu, querido? Ótimo final de. Obrigado pelo convite. Obrigado, corpo docente. Obrigado quem já fez a pós, quem irá fazer. Estamos juntos, viu? Gratidão. Tchau para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima.